Na última aula, a gente discutiu o primeiro método de resolução de EDOs, que foi um método para EDOs separáveis, né, ou EDO de variáveis separáveis. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um segundo método, ainda para EDO de primeira ordem. E esse método agora se aplica às EDOs conhecidas como lineares. Tá? Inclusive, a gente definiu, acho que foi na primeira ou segunda aula, a gente falou a respeito de EDOs lineares, mas de uma forma mais geral. Aqui a gente vai pegar o caso particular em que ela tem ordem 1. Essa EDO é dita linear se os termos que multiplicam ou as derivadas ou a função y são termos que dependem apenas da variável independente. Nesse caso, eu estou denotando aqui por x. Então, observem que aqui eu tenho a derivada primeira multiplicada por uma função na variável x, e aqui eu tenho o y, né, que é a solução da nossa EDO, multiplicada por uma função na variável x também. E do outro lado da equação, esse daqui é o nosso termo independente, aparece multiplicando nem as derivadas e nem a função y, então ele é chamado independente, e nesse caso deve depender apenas de x também, tá? Então, essa é uma EDO linear de primeira ordem. E o método que a gente vai discutir hoje se aplica a EDOs nesse formato. Bom, deixa eu só fazer umas observações primeiro, né, em relação a essas funções que aparecem aqui. Essa função A1 pode ser uma constante real ou uma função que depende da variável x. Ela só não pode depender de y. Entretanto, essa constante real também não pode ser zero, tá? Não pode ser a função nula, porque nesse caso acaba anulando todo esse termo e deixa de ser uma EDO de primeira ordem. Tá? Então, tem que ser diferente de zero essa função A1. Já a função A0, ela pode ser qualquer constante real, né, inclusive o zero. Tá? Nesse caso, a gente não vai ter esse termo aqui, né, que está multiplicando o y. Tá? Então, ela pode assumir o valor zero, sim. E essa função g também. Tá? Ela pode ser uma constante, né, ou uma função que depende de x, e também pode ser zero. Quando g é a função nula, né, essa EDO ela recebe o nome de linear homogênea. Tá? Então, a gente utiliza aí essa expressão para esse tipo particular de EDO. Aqui embaixo eu coloquei 3 exemplos. Então, observem que nesse primeiro exemplo, eu tenho a função 3x multiplicando y'. Aqui no segundo termo, eu tenho menos 5x² multiplicando y. E como termo independente, eu tenho a função cosseno de x. Essa primeira EDO está nesse formato, e, portanto, ela é uma EDO linear de primeira ordem. Segundo exemplo, eu tenho a função exponencial de x multiplicando y'. Tá? Então, aqui também está ok. No segundo termo, eu tenho uma constante, que no caso é 7, multiplicando y. Está ok também, está dentro da definição. E aqui, como termo independente, eu tenho uma função polinomial, dependendo apenas da variável x. Portanto, ela também é uma EDO linear de primeira ordem. E essa terceira, ela acaba furando por causa desse termo que está aparecendo aqui, tá vendo? Esse seno de y. Tá? Então, devido a esse seno de y, ela deixa de ser uma função linear. Então, no caso, o método que a gente vai ver a seguir, ele não se aplica para essa última EDO, só se aplica para essas duas primeiras aqui. Então, essa é a definição. E os métodos, né, a gente vai trabalhar eles agora, e eu vou fazer uma separação. A gente vai começar analisando a resolução para uma EDO linear homogênea, ou seja, é EDO cujo termo independente é a função nula. A gente vai começar por esse tipo particular de EDO linear, né, que é a EDO linear homogênea. O meu termo independente, que é a função g, ela é identicamente nula, ela é igual a zero. Tá? Então, vai ter esse formato aqui. Como eu sei que essa função
diferente de zero, eu posso dividir todos os meus termos por ela. Tá? Então, foi isso que eu fiz nessa passagem. Eu peguei todos os termos da minha EDO e dividi por A1 de x. Então, fazendo isso, o primeiro termo fica como sendo apenas a derivada primeira, y'. Aqui no segundo termo, eu vou ter A0 sobre A1, né, vezes a função y. E do lado de cá, né, como é 0 sobre A1, isso vai dar zero mesmo. Então, eu acabo ficando com essa expressão. E para não ficar com uma notação muito carregada, eu estou pegando essa fração aqui. Observem que ela depende apenas da variável x. E estou chamando ela de p de x. Tá? Então, eu tenho essa EDO. E essa EDO, a gente diz que ela está na forma padrão. Tá? Então, entendam como forma padrão toda vez que a gente tiver a derivada primeira multiplicada pela constante 1. Tá? Essa vai ser a forma padrão da EDO. Bom, eu quero que vocês observem que essa EDO aqui é uma EDO de variáveis separáveis. Tá? No sentido que foi definido na última aula. Ela é uma EDO de primeira ordem, que pode ser escrita nesse formato aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a derivada primeira, sendo multiplicada por um termo que depende apenas de y, da variável y, e do outro lado da identidade eu tenho um termo que depende apenas da variável x. Então, a gente consegue fazer essa separação. Bom, e por que é uma EDO separável? Olha, eu vou pegar esse termo aqui, o p de x vezes y, jogar para o outro lado da igualdade. Então, a gente fica com essa expressão aqui. Agora, eu vou pegar esse y que está aqui multiplicando e vou passar ele para o lado de cá. Né? Então, ele vai passar dividindo. Fazendo isso, eu vou ficar com essa equação aqui. Né? Então, aqui eu tenho a função h que depende apenas de y, e aí fazendo o papel da função f ali. Tá? Então, portanto, é uma EDO separável. Concluindo, né? Toda vez que a nossa EDO linear for uma EDO homogênea, a gente resolve ela utilizando o método que a gente viu na aula passada, que é o método para EDO separáveis. E o próximo exemplo, justamente uma EDO desse tipo. Então, aqui, olha, eu tenho uma EDO, que é uma EDO linear, eu tenho constantes aí multiplicando y' e y. O termo independente é zero, portanto, ela é homogênea. E eu vou, então, utilizar o método para EDO separáveis para resolver essa EDO, né, já que ela é uma EDO separável. Dividindo por 4, a gente fica com y' menos 3 vezes y igual a 0. Se a gente passar esse termo para lá, isso vai dar y' igual a 3y. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicando a derivada, eu tenho que ter termos que dependam apenas de y, e do lado direito da equação, termos que dependam apenas de x. Né? Inclusive, pode ser uma constante real, não tem problema. Então, eu vou deixar o 3 desse lado e vou jogar o y para cá. Então, fazendo isso, eu tenho 1 sobre y vezes y' igual a 3. Então, olha, essa função é a que está fazendo o papel da função h de y, e essa daqui é a que está fazendo o papel da função f de x. Utilizando, então, o método para EDO separáveis, a gente precisa pegar cada uma dessas funções e integrar, né, a primeira em relação a y e a segunda em relação a x. Então, eu vou ficar com essa igualdade aqui. Tá? Então, integral de 1 sobre y dy igual a integral de 3 dx. Integral de 1 sobre y, a gente sabe que é ln do módulo de y.
Bom, aí a gente tem uma constante de integração. Eu vou juntar com a constante de integração dessa segunda integral aqui e colocar ela do lado direito. Bom, essa integral aqui do lado direito, ela é uma integral em relação à variável x. Então, eu acabo ficando com 3 vezes x, né, e vou somar aqui, então, a constante de integração, a constante c. Bom, lembrando que o nosso objetivo é chegar na expressão da função y. Como o y aqui está dentro da função ln, então uma forma de deixar o y livre é utilizar a função exponencial. Tá? Então, eu vou pegar exponencial de ln do módulo de y. Então, isso vai ser igual a exponencial, né? E como ln do módulo de y é 3x mais c, então isso é exponencial de 3x mais c. Bom, aqui, olha, exponencial de ln, né, são funções inversas, então isso acaba me dando o módulo de y. Desse outro lado, eu posso escrever essa exponencial como sendo exponencial de 3x vezes exponencial da constante c. Quando eu tiro do módulo a função y, vai aparecer os sinais de mais e menos na expressão. Então, tem que y é igual, mais ou menos. Para facilitar o entendimento, eu vou inverter a posição nesse produto, tá? Então, vai ficar exponencial de c vezes exponencial de 3x. Então, olha, isso aqui é uma constante, tá? Que pode assumir valores positivos ou negativos. Portanto, eu vou chamar isso daqui de k, né, para simplificar aí a notação. A gente chega nessa solução, y igual a k vezes exponencial de 3x. Então, essa é a solução para a EDO que foi dada. E esse k, que é essa constante que aparece aqui, a gente pode assumir ela variando no conjunto dos reais. Então, olha, esse caso que a gente viu é o caso em que a nossa EDO é homogênea, né, ou seja, o nosso termo independente é nulo. Então, agora o próximo caso é o caso em que o termo independente é diferente de zero. Tá, então, seria esse caso aqui. Observem que aqui eu já estou pegando a minha EDO na forma padrão. Tá, então, deixa eu voltar ali atrás. Se inicialmente a nossa EDO estiver nesse formato, né, se ela estiver com algum valor aqui multiplicando a derivada primeira, a gente divide todos os termos por esse valor para chegar nessa forma padrão. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer para esse tipo de método que eu vou passar agora. Porque vocês vão ver que toda a construção é baseada em cima de uma EDO que está nesse formato. Tá? Então, antes de vocês aplicarem esse método, que eu vou passar agora, se a EDO não estiver nesse formato padrão, passem para esse formato primeiro, senão vai dar problema na resposta final. Tá? Então, olha, a minha EDO é uma EDO linear de primeira ordem, não homogênea nesse caso, né? Eu estou considerando a função aqui diferente de zero. Tá? Então, f de x é diferente de zero. E nesse caso, a gente vai utilizar um artifício que chama fator integrante. Tá? O fator integrante é uma função que depende da variável x, que é a nossa variável independente. E esse fator ele é definido como sendo a exponencial da integral da função p. E essa função p é essa função que aparece multiplicando a função y na EDO. Vocês vão ver que, utilizando esse fator integrante, a gente vai conseguir separar essa EDO em dois grupos e, em relação a esses grupos, a gente vai conseguir integrar, tá, ambos os lados, no caso, em relação a x, e fazendo isso, a gente vai conseguir chegar na resposta, né, que é
a expressão da função y, né, que é a solução da nossa EDO. Tá? Então, é uma transformação que a gente vai fazer na EDO inicial, utilizando esse fator integrante, né, para tornar os termos integráveis. Bom, com um exemplo vai ficar bem mais claro entender isso que eu estou querendo passar para vocês. Tá? Então, vamos começar com essa primeira EDO. Observem que ela é uma EDO linear. No caso, os termos que estão multiplicando y' e y são constantes reais. Então, aqui eu tenho a função constante igual a 2 e aqui a função constante igual a menos 6. E o termo dependente também é uma constante, tá? Mas diferente de zero, logo é uma EDO não homogênea. Então, a primeira coisa é passar para o formato padrão. Nesse caso, basta a gente dividir por 2 todos os termos. Tá? Então, eu vou multiplicar por meio todos os termos. Fazendo isso, eu fico com y' menos 3y igual a 9. Tá? Então, é essa EDO que a gente vai trabalhar, que é a EDO que está na forma padrão. E a partir dela, a gente vai montar o fator integrante. Tá? Então, para o fator integrante, a gente precisa da função P, que é a função que multiplica o y, tá? Que nesse caso, então, é o menos 3. Então, olha, o fator integrante, né, a gente está denotando por mi, né, que é uma função que depende de x. Ele é definido como sendo a exponencial da integral dessa função, né, que nesse caso é constante. Então, vai ser a integral de menos 3 dx. Bom, então, resolvendo essa integral dá menos 3 vezes x. A gente tem uma constante de integração aqui, tá? Mas não é necessário incluir essa constante no nosso fator integrante. Então, a gente costuma colocar apenas a solução da nossa integral sem a constante de integração. Mas depois, embaixo, eu mostro para vocês por que não é necessário incluir essa constante. Tá? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, exponencial de menos 3x. Bom, o próximo passo agora é pegar esse fator integrante, né, que é uma função que depende de x, e multiplicar os dois lados da EDO por ele. Então, vai ficar assim. Exponencial de menos 3x multiplicando y' menos 3y. Né, isso do lado esquerdo da equação. E do lado direito eu tenho o 9, eu vou multiplicar ele também pelo fator integrante. Bom, então aqui, olha, fazendo a distributiva, vou chegar nessa EDO. Exponencial de menos 3x vezes y' menos 3 vezes exponencial de menos 3x vezes y. Desse lado eu tenho 9 exponencial de menos 3x. Ok? Então, até o momento, o que eu fiz? Eu transformei a minha EDO inicial na forma padrão. Em seguida, eu identifiquei quem é a função P e utilizei ela para montar o fator integrante. Tá? Calculei o fator integrante, aí eu peguei a EDO inicial, multipliquei os dois lados por esse fator integrante e obtive essa expressão aqui. Tá? Então, eu não alterei a EDO, tá? São equações equivalentes. Esse fator integrante, ele nos ajuda no seguinte sentido. Esse termo que aparece aqui do lado esquerdo da expressão pode ser reescrito da seguinte forma, tá? E isso que eu vou fazer aqui vale no geral. Vai ser a derivada em relação a x de um produto de funções. Tá? Essas funções são a função y, que é a solução da EDO,
e o fator integrante. Nesse caso, é a exponencial de menos 3 vezes x. Lembrando que essa função y é uma função que depende de x, né? Ela é a solução da nossa EDO. Então, para a gente derivar esse produto, tem que utilizar a regra do produto de derivadas. Então, fica assim, derivada do primeiro, né, que vai dar y' vezes exponencial de menos 3x. Então, isso acaba dando esse primeiro termo que está aqui. Depois, a gente soma com a primeira função vezes a derivada da segunda, e isso acaba dando esse segundo termo que está aqui, tá vendo? Tá? Então, isso em relação a esse termo aqui que está do lado esquerdo da expressão. Do lado direito, a gente mantém da forma que está, né? No caso, é o 9 exponencial de menos 3x. Bom, e tendo isso, né, o que a gente faz? A gente integra os dois lados dessa equação em relação à variável x. Tá? Então, o próximo passo é integrar, né, os dois lados em relação a x. Tá? Então, fazendo isso, eu vou ficar com integral da derivada de y vezes exponencial de menos 3x, no caso aqui dx, e do outro lado vai ser integral de 9 exponencial de menos 3x dx. E observem, então, que do lado esquerdo a gente tem a integral de uma derivada, que são operações inversas. Então, isso acaba dando esse termo que está aqui entre colchetes, né, que é o y exponencial de menos 3x. Do lado direito, vai aparecer uma integral em relação à variável x, e é resolver essa integral. Então, aqui, integral de derivada acaba dando essa função, que é y vezes exponencial de menos 3x. E do outro lado da equação, a gente tem essa integral. Eu vou pegar esse 9, vou jogar aqui para fora da integral. E essa integral, então, ela vai dar exponencial de menos 3x dividido por menos 3. Tá? Então, vai ficar 9 dividido por menos 3, né, como constantes, e isso acaba dando menos 3 vezes exponencial de menos 3x, mais a constante de integração que eu vou denotar por c. Tá? Então, essa expressão aqui. E para finalizar, né, como a gente está buscando aí a expressão para y, eu vou pegar esse termo que está aqui multiplicando e vou passar para o outro lado da minha equação. Então, nesse caso, olha, ele tem que dividir o primeiro e o segundo termo também. A gente vai conseguir cancelar, né, porque ele aparece aqui em cima também. Então, acaba sobrando apenas o menos 3. E aqui, em relação ao segundo, a gente vai ficar com c sobre exponencial de menos 3x. Tá? Então, essa é a resposta. Aqui no caso, se vocês quiserem jogar isso para cima, essa exponencial que está aqui, basta alterar o sinal dela. Então, acaba ficando assim, olha. Menos 3 mais a constante c vezes exponencial de 3x. Né? Daí fica positivo. Tá? Então, essa daqui é a solução da EDO. E essa constante c é uma constante real. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver mais uma questão relacionada aí a EDO linear não homogênea, para fixar um pouquinho melhor esse método. Agora, nesse caso, no caso desse segundo exemplo, eu estou pegando um PVI. Tá? Então, além da EDO, eu estou dando uma condição inicial também. Então, inicialmente, a gente vai resolver EDO, né, do jeito que a gente fez no exemplo passado, e a gente vai acabar chegando numa expressão que depende de uma constante, e no final a gente vai aplicar a condição inicial para descobrir o valor da constante. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer nesse segundo exemplo. Bom, essa EDO já está no formato padrão, e a minha função P, nesse caso, é a função
que está multiplicando o y, né, que é a função constante igual a 1. Tá? Então, para essa EDO, a nossa função P, né, que a gente está chamando de P, é a função constante igual a 1. Então, olha, o nosso fator integrante, ele vai ficar com o seguinte formato. Então, ele é exponencial da integral da função P dx. E isso, então, dá exponencial, essa integral da x, mais a constante de integração, né, que a gente exclui. Eu tinha falado para vocês que eu ia comentar por que a gente exclui, mas eu acabei esquecendo, né? Mas nesse exemplo eu comento com vocês. Então, aqui, né, apareceria uma constante, mas a gente acaba não colocando ela na expressão, né? Deixa apenas a exponencial de x. Tá? Então, esse é o fator integrante para essa EDO que foi dada. Então, olha, eu vou pegar esse fator integrante e vou multiplicar os dois lados da equação por ele. Então, fazendo isso, eu vou ficar com exponencial de x vezes y' mais exponencial de x vezes y. E do outro lado da equação, eu tenho um x, então isso vai ser x vezes exponencial de x. E em relação à constante de integração, né? Olha o que acontece. Se a gente colocar aqui essa constante, então fica assim, né? Exponencial de x mais c. Que a gente pode escrever como sendo exponencial de x vezes exponencial de c. Tá? Então, observem que se, ao invés de eu pegar exponencial de x, eu pegar esse termo aqui e multiplicar os dois lados da equação, né, como isso daqui é uma constante real, eu posso simplificar e cortar, né, porque ela vai aparecer dos dois lados da equação, a gente pode eliminar, né, e simplificar a equação e acaba recaindo nessa equação que a gente tem aqui. Tá? Então, por isso que a gente não costuma utilizar essa constante de integração na hora de calcular esse fator integrante. Tá? Então, trabalha apenas com a função mesmo sem essa constante. Bom, então, voltando aqui, eu peguei a minha EDO, que foi dada inicialmente, e multipliquei os dois lados por exponencial de x, obtendo essa equação aqui. Então, olha, esse termo que está do lado esquerdo da EDO, como eu disse para vocês, ele é a derivada de um produto de funções. Né? Quem são essas funções? É a solução da minha EDO, que é a função y, e o fator integrante, que nesse caso é a função exponencial de x. Tá? Então, isso do lado esquerdo, e do lado direito a gente mantém a função, né, da equação de cima, que é x exponencial de x. Bom, nesse caso, olha, vocês podem verificar aqui também, né? Se vocês derivarem esse produto em relação a x, isso vai dar y exponencial de x, que é esse primeiro termo, somado com y vezes a derivada de exponencial de x, né? Que é a própria exponencial. Então, a gente tem esse segundo termo aqui. Bom, então, integrando os dois lados em relação a x, a gente vai ficar com a integral da derivada de y vezes exponencial de x igual a integral de x exponencial de x dx. Então, olha, desse lado, como a gente tem integral de derivada, né, e são operações inversas, isso acaba dando a nossa função que está aqui, né, o y exponencial de x. Desse outro lado, a gente vai ter que utilizar integração por partes, mas é bem simples, tá? Deixa eu passar para cá. Olha, então aqui na primeira integral sobrou y vezes exponencial de x. E do outro lado da equação, né, se a gente utilizar a integração por partes para essa expressão, a gente acaba chegando nesse valor aqui. X exponencial de x menos exponencial de x. E eu vou somar a constante de integração,
né? Vou denotar ela por C. Bom, e para finalizar, eu vou passar essa exponencial dividindo os termos do lado direito. Então, eu tenho que y é igual. Bom, para esse primeiro termo, né, ele acaba cancelando com essa exponencial que está aqui, então só sobra o x. Para o segundo termo, né, também cancela, vai ficar menos exponencial de x sobre exponencial de x, isso dá menos 1. E aqui no último termo, eu fico com c sobre exponencial de x. Tá, ok? Se vocês aqui novamente quiserem passar esse termo para cima, aqui multiplicando a constante, é só mudar o sinal da potência, né? Então vai ficar exponencial vezes exponencial de menos x, tá? Mas pode deixar nesse formato aqui mesmo, não tem problema. Então, essa é a solução da minha EDO. E essa constante c é uma constante real. Tá? Então, isso daqui, na verdade, é uma família de soluções da EDO. Né? Para cada constante c que a gente toma, né? Cada constante c real, a gente vai ter uma solução particular para essa EDO. Agora, nesse ponto que entra a condição inicial. Olha, a condição inicial é essa. Então, eu sei que a solução da minha EDO passa pelo ponto 0,4. Tá? Então, ela tem que satisfazer essa condição aqui. Né? Quando o x é 0, ela é igual a 4. Tá? Então, agora eu vou aplicar a condição inicial que foi dada. Bom, então, o que eu faço? Eu pego a expressão geral e substituo por esses valores da condição inicial. Tá? Então, no lugar de x, né, onde aparece x aqui na expressão, eu vou colocar o valor 0, e no lugar do y eu vou colocar o valor 4. Tá? Então, fazendo isso, eu vou conseguir descobrir o valor dessa constante. Tá? E tendo esse valor da constante, a gente consegue, então, a solução do PVI. Né? Não sei se vocês estão lembrados. Quando a gente resolve uma EDO, a gente obtém uma expressão, né, que é uma família de soluções, e para cada C, a gente tem uma solução. Né? Então, por exemplo, suponha que eu tenha essas soluções aqui. Bom, a partir do momento que a gente estipula uma condição inicial, né, que a gente está resolvendo o PVI, a gente acaba escolhendo uma dessas soluções. Né? Então, por exemplo, se a gente pensa nessa condição y0 igual a 4, significa que a gente precisa escolher a curva que passa por esse ponto. Né? Nesse caso, esse ponto, ele está, suponha que seja esse ponto aqui, né? O ponto 0,4. Então, é essa curva aqui que é a solução do PVI. Tá? Então, é isso que a condição inicial faz. Ela particulariza a solução, né, dentre a família de soluções, né, dentre todas as soluções da EDO, ela especifica para a gente quem que é a solução que está passando pelo ponto dado. Bom, então, vamos fazer esse cálculo, né? Então, pegando essa expressão aqui, né, para x igual a 0 e y igual a 4, a gente vai ficar com o seguinte. Então, vai dar 4 igual 0 menos 1 mais c dividido por exponencial de 0. Então, isso dá... no caso aqui vai ficar c sobre 1, né? Exponencial de 0 é 1. Esse menos 1 a gente pode jogar para cá. Então, eu vou ficar com 4 mais 1. Né? Portanto, essa constante c é igual a 5. Tá? Então, resposta final é a seguinte. Então, a gente volta na expressão geral, tomando a constante igual a esse valor que a gente acabou de determinar, né? No caso, 5. Então, é y igual x menos 1 mais 5 sobre exponencial de x. Então, observem que dessa forma, agora, eu tenho uma única solução. Né? Ela não está variando, eu não tenho nenhuma constante aqui nessa expressão de baixo. Então, isso é uma única solução, é uma única curva integral, e é a solução do PVI.